Oi, gente, Ideia Lima para mais um vídeo aqui do nosso canal Mais Que Vinhos. Hoje é um vídeo muito especial porque é um vídeo que eu gostaria de ter assistido quando eu resolvi fazer a W7. Eu não achei nenhum vídeo no YouTube que me explicasse ali detalhe por detalhe com que eu me toparia, né? Então cheguei na prova lá e passei um pouco de susto. Então o meu propósito hoje aqui é de orientar e ser uma luz aí se você tá querendo fazer a W7 ou se você já tá fazendo a W7 nível 1, tá bom? Não subestime o nível 1, porque eu passei cagaço no nível 1, mais do que no nível 2, porque você não conhece o estilo da prova deles, né? Então, é uma apostila pequena, eles pedem para estudar só 8 horas antes, você vai confiante, chega lá, né? E eu vou explicar por quê. Bom, se você não sabe o que é W7, você vai lá no meu vídeo anterior, onde eu explico que é a diferença de enólogo, de W7, de sommelier, tá bom? Se você já sabe, então, bora lá. W71 é recomendado, indicado para pessoas que não têm nenhum conhecimento ou pouco conhecimento no mundo dos vinhos. É um curso que vale, eu acredito que seja um curso tabelado, né? Eu acho que vem lá de Londres com preço e cada escola, de acordo com a sua moeda do país, faz essa conversão. No caso aqui no Chile, ele é em torno de 300 mil pesos, que equivale a mais ou menos 1.500 reais no Brasil, né? Não é um curso barato, então é muito desagradável você reprovar. Se você reprovar, você tem direito a fazer a prova de novo, mas você tem que pagar essa prova, né? Agora eu não sei se você teria que fazer a aula de novo, mas para fazer a prova você tem que pagar. Bom, o que eles falam então? Aí você paga, né? Você tem que procurar uma escola autorizada, você paga e a apostila chega na sua casa depois, né? Para você começar a estudar. Eu achei ótimo, gente. Eu achei ótimo, porque eu, como mãe, meus tempos são bem corridos, eu não tinha como ir para aula, né? Ficar sentada assistindo aula. Então, para mim, esse esquema foi muito bacana. Então, aqui a gente tem a apostila do nível 1, né? Então, é uma apostilinha bem pequenininha, ó, são 30 páginas. Eles mandam no seu e-mail também algumas especificações, algumas orientações que é super importante você ler, tá bom? Principalmente aos conteúdos de aprendizagem que você tem que saber para a prova. E você vai, né? Você estuda aqui e recomenda 8 horas antes da aula. Eu acho pouco, para mim foi pouco, porque o meu nível de conhecimento era muito baixo sobre vinhos. Então, o que aconteceu? Eu estudei 8 horas, fui tranquilona fazer a prova, né? Porque eu falei, nossa, são 8 horas de aula, eu vou aprender, né? Então, o que acontece? O professor joga aquele monte de informação na tua cabeça e depois de 8 horas de aula, você tem aí meia horinha pro cafezinho, fazer um xixizinho, pá, já vem a prova. Então, é aquele monte de informação que você ainda não absorveu, você tem que devolver. E o que acontece? São 30 questões, é pouco, se você for pensar, são 30 questões, mas você tem 45 minutos para responder e a nota de corte é muito alta, 70% de acerto. Se você faz 69, você está fora. Então, de 30 questões, você tem que acertar 21. As questões não são difíceis, só que como eu falei, se você estuda pouco antes, você vai chegar com aquela bomba de informação e talvez você se atrapalhe em algum detalhe ou outro e cada questão que você erra aumenta a chance de você ser reprovado, tá bom? Então não estude só 8 horas como fala, estuda mais. Eu sou exagerada, pro nível 2 eu estudei o dobro do que eles me pediram lá e pro nível 3 eu tô fazendo a mesma coisa, que são 90 horas pedem de estudo, eu tô calculando fazer pelo menos umas 180 para eu não me ferrar de novo, né? Bom, eu passei, né? Eu não sei quanto que eu fiz lá, quantas questões eu acertei, mas eu passei de primeira no nível 1. Bom, eles pedem para você fazer... Bom, aí se você passa na prova, né? Você recebe um certificado em casa. No caso, esse aqui é do nível 2, que eu não achei do meu nível 1. Você recebe o certificado e mais o PIN, que eu acho lindo. Não sei se fala PIN no Brasil, mas esse PIN, depois na hora que você começar a trabalhar, você coloca ele aí, olha que lindo. Né? Aí você chega e você já tem a qualificação de nível 1. Eles pedem para você degustar 5 vinhos antes, né? Se você pode, um Cabernet Sauvignon, uma Merlot, um Pinot Noir, um Sauvignon Blanc, um Chardonnay, um doce ou um rosé, né? Vinho simples para você já começar a ir experimentando e principalmente, gente, fazer já com essa nota de degustação que tem aqui na apostila 1 é super importante. Isso eu me compliquei bastante aqui. Quer ver? Essa aqui, ó. Nome do vinho, aspecto, nariz e boca. Que é a tabela básica de degustação. Deixa eu ver se eu acho ela aqui.
Aqui, ó. Técnica sistemática de degustação. Tá em português, mas isso daqui. Então, cada vinho que você for fazer, você for beber, tenta fazer nesse esqueminha aqui, tá bom? Ele é muito básico, mas é super importante você já começar a ver, sentir tanino, sentir acidez, sentir corpo. No dia da aula, então, você tem 8 horas de aula, né? E depois você faz a prova. Nessa aula, você degusta 12 tipos de vinho. Isso é super importante também, só que como eu falei, é um vinho atrás do outro, um vinho atrás do outro, um vinho atrás do outro. Pra você memorizar aquilo lá, para depois ter que fazer a prova, complica. Então, escuta o que eu tô falando, estuda mais o que estão falando aí. Que mais que eu tenho aqui para vocês? Eu quero gravar uma sequência de vídeos onde eu explico e dou mais dicas sobre a prova, sobre o tipo de pergunta que cai, até explicando um pouco. Mas hoje eu vou falar só mais ou menos aqui algumas questões que eu lembro, tá bom? Para o vídeo não ficar muito longo também, e depois eu prometo gravar mais vídeos explicando, até dando uma aulinha sobre o W71, tá bom? Bom, gente, então, o que eu lembro? Vou dar algumas dicas de assuntos que eu lembro que caiu na prova. É super importante você saber que a pele da uva tem tanino, né? O tanino é aquela sensação de adstringente que dá na gente, e que na polpa tem ácido e açúcar e água, né? No caso, isso é super importante. Eles vão fazer, que eu vou mais ou menos o que eu lembro, pergunta sobre a fermentação. Eu lembro que falou do dióxido de carbono. Então, a fermentação, ela libera, o que ela dá? Ela dá álcool, né? Ela transforma lá a uvinha, açúcar lá do vinho, da uvinha em álcool, mas a gente sempre esquece o dióxido de carbono. Então, se eu não me engano, caiu uma pergunta sobre o dióxido de carbono. Essa pergunta caiu e eu me ferrei. Que aí pro nível 2 caiu de novo e eu acertei. O que era? O que acontece quando as uvas maduram, né? Então anota aí de caneta vermelha, tá bom? O nível de açúcar aumenta e o nível de ácido diminui. Eu fiquei em dúvida porque eu falo, nossa, mas tem uva que é tão ácida, faz vinho tão ácido, né? O Sauvignon Blanc, não sei. Será que diminui o ácido? Diminui, viu? Então tá aqui, ó. O nível de açúcar aumenta e o nível de ácido diminui. Anota aí, tá bom? A uva branca, ela muda de cor, né? Ela vai ficando... As uvas são todas verdinhas, se a uva tinta, ela vai ficando de outra cor e a uva branca vai ficando mais douradinha, né? Outra pergunta que caiu, que eu acabei de lembrar aqui, ó. Aonde crescem as uvas, né? Depende muito do... Onde tá aqui? Deixa eu ver como chama. Vai cair entre 30 e 50. Isso aqui caiu, tá bom? Onde é a melhor faixa, né? Eu acho que é latitude que fala isso, né? Para plantação das uvas, entre 30 e 50. Anota aí que vai cair, tá bom? Outra coisa, região de clima frio, não sei se tá fresco aí no Brasil em português, e região de clima cálido. Então, o que é? Região de frio, né? As uvas, elas vão ter mais acidez e vamos pensar assim, pelo pouco de sol que recebe, né, ou pela menor quantidade de sol que recebe, elas não ficam tão doces, elas não amadurecem tanto, vamos dizer assim, falando bruscamente, não é assim, mas pro nível 1 já tá bom você saber isso. Então, o que acontece? Região de clima fresco, você vai ter uma uva mais ácida, uma uva com sabor de, por exemplo, vamos pensar num Pinot Noir, num morango fresco, morango fresquinho. Se você tá numa zona de clima cálido, vamos pensar que Califórnia, Austrália, né, que são lugares mais calorosos. Gente, se eu falo errado é porque às vezes eu confundo espanhol com o português, tá? Essa uva vai ser mais madurinha. Então, por causa da quantidade de sol, ela fica uma uva mais geleia de morango, vamos dizer assim. Então, se você tá um Pinot Noir numa região fria da França, por exemplo, provavelmente essa uva vai ter sabor e aroma a morango fresco, enquanto você vai ter aí de região mais quentinha, geleia de morango. Isso é super importante saber, tá bom? Aqui tá falando, justo, falou mesmo, Austrália e Califórnia, tá vendo o exemplo que eu dei? Isso aqui também caiu, eu errei, tenho certeza que eu errei. Que é como faz o vinho branco e a diferença da produção do vinho tinto. Por quê? Deixa eu ver aqui qual que era, que eu já não lembro.
mas você prensa e tira a casca, né? Você não fermenta com a casca da uva, o vinho branco. E o vinho tinto sim, porque daí que você extrai a cor dessa uva, né? Então aqui você já prensa e já tira logo a casca, no vinho tinto não. Então isso foi uma pergunta. Então vê bem aqui essa parte da diferença da produção de vinho branco e vinho tinto. Tá ficando longo esse vídeo, né, gente? Que mais? Estilo de vinho, branco, tinto e rosé. Isso aqui é fácil, né? Vinho espumante, vinho tranquilo. Aí o que é o tanino, álcool. Que mais? Deixa eu ver o que eu vou lembrando aqui. Fruta, claro, principais variedades de uva, isso é importante saber, né? Então eles vão falar assim, eu não sei, uma uva, um vinho que apresente sabor a maçã, abacaxi, damasco, vamos dizer assim, é um chardonnay, um pinot gris ou um sauvignon blanc, uma chardonnay, né? Agora eu tenho aqui um vinho que tem notas verdes, de pimento verde, de aspargos. É um chardonnay, né? Não, é sauvignon blanc. Então isso é importante saber, tá bom? A diferença aqui olha lá, o Pinot Noir é morango e cereja. Isso é do Shiraz, já tem pimenta negra e baunilha. Que mais aqui? Ai, gente, caiu muita coisa da França, viu? Por exemplo, qual que é a mistura que a gente fala vinho estilo Bordeaux? Você sabe o que é? É isso aqui, quando você mistura Cabernet e Merlot. Então vai falar, um vinho estilo Bordeaux é a mistura de tal com tal, de tal com tal, tal com tal, Cabernet e Merlot. E outra pergunta que caiu, qual é uma das únicas cepas que a gente não faz mistura, não faz, como chama, blend, né? Não sei como seria no Brasil isso. Que é a Pinot Noir, né? Pinot Noir até fala aqui, ó. A Pinot Noir até fala aqui, ó. Não se mescla, tá? Ela você não mistura em outros. Essa foi a pergunta, eu tenho certeza que caiu. Aqui, estuda, tá bom? Ó, Côte du Rhône, Beaujolais, Châteauneuf du Pape, Sauternes, caiu muita coisa da França. Então, o que é um vinho Côte du Rhône? O que é um Beaujolais? Estuda porque vai cair. Nossa, tá ficando muito grande esse vídeo. Bom, mas eu acho que é interesse de todo mundo, né? Armazenamento do vinho. Isso aqui caiu, você tem que decorar também, ó. Um vinho de champanhe, a quanta temperatura você tem que servir? Um Sauternes, a qual temperatura você tem que servir, tá bom? Aí vai falar assim, olha lá, tinto de corpo médio, que temperatura que a gente serve? Tinto de pouco corpo, isso aqui também caiu. Taça, não lembro. Como abrir uma garrafa, não sei. Claro, e aí, isso é super importante, que são isso aqui, né, a técnica sistemática, cada vinho você vai escrever aqui. E depois, lá na harmonização, para fechar aqui o vídeo, isso também caiu, viu? Isso aqui eu memorizei. Vocês vão fazer lá uma degustação com harmonização, tem que ter. E aí vai falar a interação. Então, se a comida é salgada, o vinho vai aparecer de que maneira? Ele vai aparecer menos seco, menos amargo. Se a comida é doce, né? Se a comida é ácida, o vinho vai parecer mais frutal, vai parecer não sei que coisa, menos seco, menos amargo. Isso vocês têm que saber. Tem que saber, porque vai cair, tá bom? E eu acho que é só, tá bom? Então, eu acho que eu dei dicas maravilhosas. Eu acho que com isso não tem erro. Vai lá, faz a prova, arrasa, escreve aqui embaixo se as perguntinhas aqui eu te falei caiu, tá bom? Porque eu acho que vai cair porque eles devem trocar uma pergunta ou outra. É isso aí, gente. Ficou muito longo o vídeo, mas o meu propósito foi alcançado, que é ser uma luz no fim do túnel da galera que tá aí prestes a fazer a prova ou que tá querendo fazer essa prova. Estuda mais o que tá falando no vídeo e anota aí essas dicas que eu dei, que com certeza você vai arrasar. Beijo, gente!